Atenção, atenção, hein? Vamos falar agora do desabamento do ginásio Jones dos Santos Neves, aqui em Vitória. Vai vendo um vídeo que mostra o momento em que a estrutura vai abaixo. Pelo menos 3 carros que estavam estacionados ali do lado foram atingidos pelos escombros. Os funcionários que trabalhavam na reforma tinham acabado de sair do local e, felizmente, ninguém se feriu. O ginásio tem mais de 70 anos e estava sendo reformado desde março. O que pode ter causado esse desmoronamento, hein? A queda dessa estrutura toda. O Eric Alencar, o nosso samurai, está comigo e vai trazer as informações para a gente. Até porque, né, Eric, a gente estava falando agora há pouco, a estrutura é muito antiga, né? A estrutura é muito antiga. E pelo que a gente está vendo ali, é ao vivo aquela imagem ali? É ao vivo a imagem? Você está vendo ali, parece que já limparam o local, inclusive, né? Porque estava cheio dos escombros lá, como a gente viu nas imagens. Parece que já deram uma garibada, já limparam ali o terreno. Não é isso, Eric? Boa tarde. Boa tarde, Camargão, amigos e amigas do TN1. Exatamente isso que você acabou de dizer. O terreno foi limpo, completamente limpo. Um trabalho de limpeza que começou no sábado à noite mesmo, dia em que ocorreu o desabamento, e continuou até a noite de domingo, a noite de ontem. Foram muitos caminhões caçamba chegando aqui para poder recolher o entulho que era retirado pelos operários com auxílio de maquinário. E aqui é onde ficava o ginásio Jones dos Santos Neves, também conhecido como DED, um dos mais tradicionais centros esportivos aqui da região metropolitana da Grande Vitória. Como vocês podem observar, tem um caminhão aqui com pedaços de madeira que faziam parte da estrutura, que também foram retirados. E conseguimos acesso aqui com a CESPORT para poder mostrar como é que está o ginásio depois do desabamento e da retirada dos escombros. Ali, ao lado, nós temos um prédio onde fica o Diário Oficial do Espírito Santo, que também passava por reformas. E parte da estrutura dele também foi danificada, como nós podemos ver, buracos ali no muro que divide os prédios. Agora, vou explicar essa história direitinho, nós vamos fazer isso com a reportagem que gravamos, Chico Abreu e eu. Depois eu volto. A cena foi registrada por um morador de um prédio vizinho ao ginásio Jones dos Santos Neves, em Bento Ferreira, Vitória. Houve uma grande explosão, como tivesse caído um avião sobre o ginásio, né? Todo mundo se desesperou, o barulho foi muito intenso, a poeira subiu, né? Então foi uma coisa assim, cenário de guerra, na verdade, né? Isso aí que ocorreu, uma coisa inesperada. Conhecido como DED, um dos mais tradicionais centros esportivos da Grande Vitória, o ginásio pertence ao governo do estado e passava por reformas. O telhado veio abaixo no final da tarde de sábado, pouco depois de funcionários da empreiteira contratada para realizar a obra deixarem o local. Eles trabalharam até às 16 horas, esses meninos, o pessoal da empreiteira. Quando chegou 4h30, graças a Deus que ocorreu sem nenhum funcionário aí dentro, porque a catástrofe poderia ter tido vítimas, né, vítimas fatais. O desabamento atingiu carros estacionados próximos ao ginásio. A rua Professora Emília Franklin Mululo foi interditada ainda no sábado, no trecho ao lado do centro esportivo. Mais de 20 caminhões retiravam a estrutura colapsada. A remoção teve início ainda no sábado. O trabalho de retirada dos escombros durou toda a manhã de domingo. Ao fundo, é possível observar o muro do prédio que abriga a sede do Diário Oficial do Espírito Santo, com buracos, avarias em sua estrutura. O prédio vai ser interditado hoje pelo CREA, não há como ele funcionar nessa segunda-feira. Houve questões de abalamento das estruturas, né? Inclusive hoje mesmo já está se tomando alguma decisão, se tomando providências, né? No sentido de escoramento, né, das bases do prédio. O ginásio foi construído nos anos 1950 e, segundo o CREA, desde então, nunca houve registro no Conselho de intervenções de manutenção no local. Ainda de acordo com o presidente do CREA, a estrutura do centro esportivo estava comprometida. É uma obra, né, que tinha aí muito madeirame, né, aços corrosivos, madeirames e madeiras corroídas por cupins, fungos. Então eu entendo que a diversidade climática, o que ocorreu aqui num espaço ontem de 60 segundos, houve, né, um vendaval maral, né, concentrado em ondas que ajudou também
que essa estrutura fosse abaixo. Entre outras mudanças, a partir da reforma em curso, está prevista a ampliação da capacidade total do centro esportivo, de 400 para 1.100 espectadores. A Secretaria de Esportes informou que as obras de reforma do ginásio começaram em março, visando a troca do telhado antigo, que se rompeu. Os danos materiais causados nos carros que se encontravam no entorno serão ressarcidos pela empresa que realiza a obra. Ainda neste domingo, a Prefeitura de Vitória embargou a obra, mas o CREA determinou a sua continuidade. Passaram-se 70 anos. Até o concreto, de um modo geral, estava comprometido, inclusive com ferros, com aços, com corrosão. Então entendemos que tudo isso contribuiu, o peso da parte mecânica, das madeiras, a madeira estava totalmente deteriorada. Então entendo que se havia uma preocupação antes de aproveitar o máximo do material para que a obra ficasse mais barata, com certeza vai ser uma obra que vai ficar mais cara, mas vai ficar automaticamente com certeza com segurança para a sociedade. Pois é, pessoal, e acompanhamos a explicação do Jorge Silva, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, explicando o que aconteceu aqui. Veja só aqui um dos buracos que foi aberto no muro do prédio que abrigava o Diário Oficial do Espírito Santo. Esse prédio estava sendo utilizado pelo setor de inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública, a pasta que também fica aqui pertinho. E agora está interditado. 3 vigas foram danificadas, segundo o CREA, e precisa de atenção também urgente. Agora, sobre o ginásio em si, a obra visava realmente a derrubada de toda essa estrutura aqui. Uma ampliação de 400 para 1.100 espectadores. O vento, como explicou o presidente do CREA, acabou agilizando o serviço que seria feito aqui. Pena que não foi da forma que todos esperavam, mas depois voltaremos com mais detalhes sobre a situação que aconteceu neste final de semana aqui no ginásio esportivo Jones dos Santos Neves. É com você, Camargão. Ainda bem que ninguém se machucou, ainda bem que foi apenas um susto, Agora é arcar com o prejuízo e com a reconstrução o mais rápido possível do ginásio, que é tão importante para o estado do Espírito Santo. Obrigado, Eric. Do desabamento do ginásio Jones dos Santos Neves em Vitória. Um vídeo mostra o momento em que a estrutura vai abaixo. Pelo menos 3 carros foram atingidos pelos escombros. Os funcionários que trabalhavam na reforma tinham acabado de sair do local e, felizmente, ninguém se feriu. O ginásio tem mais de 70 anos e estava sendo reformado desde março. Ai! Meu Deus! A cena foi registrada por um morador de um prédio vizinho ao ginásio Jones dos Santos Neves, em Bento Ferreira, Vitória. Houve uma grande explosão, como tivesse caído um avião sobre o ginásio, Todo mundo se desesperou, o barulho foi muito intenso, a poeira subiu, Então foi uma coisa assim, cenário de guerra, na verdade, Isso aí que ocorreu, uma coisa inesperada. Conhecido como DED, um dos mais tradicionais centros esportivos da Grande Vitória, o ginásio pertence ao governo do estado e passava por reformas. O telhado veio abaixo no final da tarde de sábado, pouco depois de funcionários da empreiteira contratada para realizar a obra deixarem o local. Eles trabalharam até às 16 horas, esses meninos, o pessoal da empreiteira. Quando chegou 4h30, graças a Deus que ocorreu sem nenhum funcionário aí dentro, porque a catástrofe poderia ter tido vítimas, vítimas fatais. O desabamento atingiu carros estacionados próximos ao ginásio. A rua Professora Emília Franklin Mululo foi interditada ainda no sábado, no trecho ao lado do centro esportivo. Mais de 20 caminhões retiravam a estrutura colapsada. A remoção teve início ainda no sábado. O trabalho de retirada dos escombros durou toda a manhã de domingo. Ao fundo, é possível observar o muro do prédio que abriga a sede do Diário Oficial do Espírito Santo, com buracos, avarias em sua estrutura. O prédio vai ser interditado hoje pelo CREA, não há como ele funcionar nessa segunda-feira. Houve questões de abalamento das estruturas, e inclusive hoje mesmo já está se tomando alguma decisão, se tomando providências, no sentido de escoramento das bases do prédio. O ginásio foi construído nos anos 1950 e, segundo o CREA, desde então, nunca houve registro no Conselho de intervenções de manutenção no local. Ainda de acordo com o presidente do CREA, a estrutura do centro esportivo estava comprometida. É uma obra
né, que tinha aí muito madeirame, né, aços corrosivos, madeirames de madeiras corroídas por cupins, fungos. Então eu entendo que a diversidade climática, o que ocorreu aqui num espaço ontem de 60 segundos, houve, né, um vendaval maral, né, concentrado em ondas que ajudou também que essa estrutura fosse abaixo. Entre outras mudanças, a partir da reforma em curso, está prevista a ampliação da capacidade total do centro esportivo, de 400 para 1.100 espectadores. A Secretaria de Esportes informou que as obras de reforma do ginásio começaram em março, visando a troca do telhado antigo, que se rompeu. Os danos materiais causados nos carros que se encontravam no entorno serão ressarcidos pela empresa que realiza a obra. Ainda neste domingo, a Prefeitura de Vitória embargou a obra, mas o CREA determinou a sua continuidade. Passaram-se 70 anos. Até o concreto, de um modo geral, estava comprometido, inclusive com ferros, né, com aços, né, com corrosão. Então entendemos que tudo isso contribuiu, né, o peso da parte mecânica, das madeiras, né, a madeira estava totalmente deteriorada. Então entendo que se havia uma preocupação antes de aproveitar o máximo do material para que a obra ficasse mais barata, com certeza vai ser uma obra que vai ficar mais cara, mas vai ficar automaticamente com certeza com segurança para a sociedade. Bom, o caso já está sendo investigado.